Olá, meu nome é Nicole Magrin e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Diferenças e Semelhanças entre Gêmeas Monozigóticas e Dizigóticas nos Fatores de Personalidade. Bom, então eu vou começar falando sobre a relação entre irmãos, que é a relação mais duradoura da vida, que excede o tempo de relacionamento com outros familiares. É uma relação que é marcada por competição de recursos, mas também pela confiança e parceria. A maioria dos estudos com irmãos é com irmãos fraternos e não com irmãos gêmeos, sendo que as pesquisas sobre o comportamento de gêmeos são recentes no Brasil. E essa é uma população que tem aumentado nas últimas décadas. E algumas causas para isso podem ser a inseminação artificial e a idade de concepção avançada das mães. Vale dizer que a semelhança física entre os gêmeos monozigóticos impacta numa maior empatia entre os irmãos e no desenvolvimento do apego. Ainda que os irmãos estejam expostos a ambientes parecidos e com uma carga genética compartilhada, eles também são colocados em situações diferentes. E tudo isso que eu estou falando leva ao desenvolvimento de mecanismos psicológicos adaptativos, ou seja, ao desenvolvimento também da personalidade. Por isso, o objetivo dessa pesquisa foi verificar a semelhança de diferenças nos fatores de personalidade de gêmeas monozigóticas e dizigóticas, tendo como objetivo específico verificar a zigosidade dos pares de gêmeas. Bom, para esse estudo participaram 214 gêmeas, sendo que 92 foram desconsiderados, na verdade, porque eram mulheres e homens. Então, foram desconsiderados 92 porque só uma gêmea respondeu e restaram 122 de ambos os sexos, ficando com apenas 88 mulheres. Então, são 33 pares monozigóticos e 11 pares dizigóticos, sendo que a maioria é residente do Distrito Federal, natural do Pará, com ensino superior incompleto, estudante, média de 25,64 anos, com renda individual entre 1 e 2 salários mínimos e familiar superior a 5. Os questionários utilizados: o questionário socioeconômico, o inventário de zigosidade e a escala reduzida de descritores da personalidade. O inventário de zigosidade, ele perguntava, por exemplo, a cor dos olhos dos irmãos quando criança, se a cor do cabelo era igual. São 4 perguntas nesse estilo para determinar a zigosidade, enquanto a escala reduzida de descritores da personalidade ia de 1 a 7, desde discordo totalmente até concordo totalmente, perguntando, por exemplo, se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa responsável. Eram 20 questões, 20 itens nessa linha. Os resultados apresentaram uma média, desvio padrão mais parecidas para gêmeas monozigóticas. Então, os itens que apresentaram a maior semelhança foi antipática, responsável, curiosa, aberta a novas experiências e com uma maior diferença, emocionalmente estável, extrovertida, tranquila. Quanto para as dizigóticas, tímida e calada apresentaram uma maior semelhança nos itens e ansiosa, esforçada, extrovertida, simpática e comunicativa apresentaram uma maior diferença. Aqui eu vou falar sobre a diferença das médias entre dizigóticas e monozigóticas. Observa-se que 80% das monozigóticas apresentaram uma maior semelhança, ou seja, abaixo de 0,30, e 40% das dizigóticas apresentaram abaixo de 0,30. Portanto, a diferença das médias entre as monozigóticas é mais similar do que as dizigóticas. Por fim, apesar da similaridade nos traços de personalidade entre as monozigóticas, em comparação com as dizigóticas, a diferença intrapar, mostrando que sofrem diferenças não apenas genéticas, expressam a individualidade e a singularidade dessas gêmeas na sociedade. Então, as influências ambientais não compartilhadas propiciou essa diferenciação entre as gêmeas. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada.